paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo. Mais uma vez temos esta emissão online deste culto de quinta-feira à noite e desde já agradecemos a todos os que se vão juntar a nós neste culto. Obrigado também a todos os grupos de oração, todas as pessoas que estão a orar neste momento para que Deus possa virar esta situação histórica na nossa nação. Nós estamos a fazer história, nós queremos e confiamos que o nosso Deus vai agir e importa que nós possamos, nesta hora, amado, estar a seguir a instrução, estar a seguir a direção do Espírito Santo de Deus, podendo ser usados neste momento. Os nossos filhos um dia irão para a escola e vão ouvir falar nesta situação que o nosso país e que o mundo inteiro viveu. E eu quero poder dizer-lhes: eu não temi, eu orei, eu continuei, eu acreditei. E quando todos os analistas diziam que a curva iria subir de uma determinada maneira, eu creio que a igreja fez a diferença e que a curva começou a descer muito antes do tempo, começou a descer rapidamente. Eu creio que Deus está a agir, eu creio que Ele vai continuar a agir, vai continuar a sarar a terra, que vai continuar a derramar da sua graça, do seu perdão e assim também a sarar e a restaurar. Obrigado a todos os que nesta hora se vão estar a juntar a nós e nós vamos começar por louvar a Deus. Amado, lembre-se que o seu louvor mobiliza os céus. Os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que buscam ao Senhor. Deus faz a sua morada no meio do seu povo. Amém? Deus habita no meio dos louvores da sua igreja, da sua amada. Nós trazemos a presença de Deus. Lembre-se também que o seu louvor pode nesta hora ser canalizado na direção dos gigantes, na direção das muralhas, na direção dos inimigos que se aproximem. O louvor é enviado à frente. Por isso cante com um propósito, cante para que Deus possa estar a agir na sua vida. E Espírito Santo de Deus, Tu possas estar, Senhor, a ajudar-nos a entrar no espírito certo, no ambiente certo e ajudar a cada pessoa que nesta hora vai no seu coração ter o desejo de se juntar a nós, de estar a participar, de estar a cantar, de estar a adorar juntamente connosco em unidade, porque um vence 1000, mas dois vencem 10.000. Bendito é o nome santo do Senhor. Espírito Santo, capacita as vidas para que durante o louvor seja bem canalizado. Durante o louvor, Senhor, Tu possas colocar no coração a oração certa, a oração por nós, pelas casas, a oração por alguém que precisa nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar que o Senhor é Deus de aliança, Deus de promessas e Deus que realiza, que Ele não é homem para mentir. Cante para o Senhor teu do seu coração, em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Tu és Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e
toca nas vidas. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declaro com fé, sim. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Te exaltamos, tudo pode passar, tudo irá mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Mas sua palavra vai se cumprir. Tua palavra diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A tua palavra declara, Senhor. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele tudo fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas tua palavra vai se cumprir. Oh, eu creio e recebo, Senhor meu Deus. Tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendita é a tua palavra. Bendita é a tua presença e o teu poder, Senhor. Senhor, estejas a estender sobre toda a igreja, sobre toda a congregação, aonde as pessoas estão, na unidade, Senhor, de buscarmos juntos, de cultuarmos juntos, de trazermos juntos a manifestação do corpo. Senhor, estende a tua graça, estende o teu favor. Nós queremos declarar que das limitações, dos gigantes, das muralhas, dos impedimentos, daí, quando tu tiras o teu povo da zona de conforto, daí surgem novas soluções, novos recursos, novas ideias, novas capacidades, nova mobilização, um novo ânimo, um novo espírito, coisas novas que precisam de aparecer, só vão aparecer na crise. Nós te damos graças, Senhor, que nós estamos sempre guardados na tua mão. Também essa palavra se vai cumprir. Foi Jesus quem disse que aqueles a quem o Pai me deu, ninguém, não há nada que os possa arrebatar da minha mão. Nós estamos na tua mão, Senhor. Bendito é o teu nome santo. Recebe, Senhor. Recebe o louvor e adoração. Senhor, enche as casas. E nós vamos cantar: entra na minha casa. Senhor, enche as casas. Em nome de Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver.
olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, vem dar-me a tua paz. Largo tudo para te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Ensina-me a ter santidade, quero amar somente a ti, pois tu, Senhor, és meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Ensina-me a ter santidade, quero amar somente a ti, pois tu, Senhor, és meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Cante mais uma vez para o Senhor, como Zaqueu, Pai. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, em todo o tempo. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, vem dar-me a tua paz. Eu largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Ensina-me a ter santidade, quero amar somente a ti, pois tu, Senhor, és meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Ensina-me a ter santidade, quero amar somente a ti, mas tu, Senhor, és meu bem maior. Faz um milagre em mim. 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 Em nome de Jesus, usa-me, Senhor. Nós queremos e confiamos, Pai, que tu podes fazer um milagre em cada vida daqueles que nos estão a ouvir. Eu creio que sempre que tu nos anuncias mistérios, sempre que tu nos declaras o amanhã, isso é o impossível a acontecer. Cada vez que temos um sonho em que vemos o amanhã acontecer, para que nos possamos preparar e para que possamos entender que há Deus a falar ao nosso coração, isso é um milagre, isso é impossível. Amém. Deus possa falar ao seu coração, amado, e possa confirmar soberanamente que foi Ele que falou. Se foi Ele que falou, e se você não podia controlar isso, se o mundo não pode explicar o que aconteceu, isso é um milagre. Deus pode fazer isso consigo, com todos os que estão aí. Amém? Cante mais uma vez. Entra, Senhor, entra na minha casa,
entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina-me a ter santidade. Quero amar somente a Ti, pois Tu, Senhor, és meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Amém, glória a Deus, graças a Deus por este louvor, que com certeza nas casas também todos estiveram em adoração, clamando diante da presença de Deus, e continuamos em oração neste momento. Quero agradecer a todos os irmãos que agora se juntaram connosco e que neste tempo de celebração, nos mesmos horários do nosso culto, continuamos a fazer culto. Infelizmente não temos alegria de estar todos juntos, mas temos a alegria da presença de Deus em todo o lugar onde estamos. E esperando que muito em breve possamos estar juntos, e esse é o nosso tema de oração primeira, imediatamente. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós vimos diante do Teu trono e em Tua presença nós estamos. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estás aí em seu meio. Tu estás em nosso meio. E Tu estás onde agora mesmo estão 2 ou 3 reunidos em Teu nome, para que aquilo que nós buscamos e Te pedimos, as coisas que oramos e clamamos diante da Tua presença, possam ter a resposta, que vem das Tuas mãos, a solução do poder maravilhoso que somente há em Ti, na Tua presença e na Tua glória. Nós buscamos a Tua face, e está escrito que aquele que pede recebe. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abrirá. Então nós buscamos a Tua presença, buscamos ao Senhor de todas as partes, clamamos diante da Tua presença para que em breve possamos estar todos reunidos de novo, a adorar o Teu nome, a louvar o Teu nome, na casa de oração. Como o Senhor disse, a minha casa será chamada casa de oração. Visto que o templo de Deus e a igreja somos nós, em qualquer parte que estivermos, somos nós na escola, somos nós no trabalho, somos nós na rua, na sociedade, nos envolvimentos e nas tarefas que fazemos cada um de nós, nas suas atividades. A igreja somos nós como povo, mas a casa de oração, o lugar de encontro dos Teus filhos para celebrarem Tua presença, esse lugar onde nós celebramos, nós queremos voltar rapidamente a estar juntos e queremos voltar de novo a celebrar juntos as vitórias que Tu nos vais dando, agradecendo-Te tudo o que estás a operar por nós, a Tua proteção, o Teu poder maravilhoso, a Tua graça que se manifesta sobre os Teus filhos. Nós Te agradecemos hoje, querido Senhor, por ser este um tempo novo de partida, um tempo em que o medo nós o repreendemos em nome de Jesus e clamamos por um espírito de coragem e ousadia, como está escrito, que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas um espírito de coragem, de ousadia na Tua presença, para celebrar na Tua presença a nossa vida. E clamamos por isso agora em nome de Jesus, que nenhum dos Teus filhos seja acometido, nenhum dos meus irmãos e irmãs em Cristo sejam acometidos desse medo, mas tenham fé no coração e a certeza que a palavra que o Senhor declarou é verdade. Aquilo que Deus declarou na Sua palavra, no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Daí que nós buscamos a Tua presença, para ficar na Tua presença, porque em Tua presença há segurança, há descanso e paz. Como está escrito, 1000 caem ao Teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Versículo 7. Antes verás com os teus olhos a recompensa do ímpio, verás com os teus olhos a recompensa daqueles que não Te conhecem, quer dizer, as consequências das suas más opções, das suas más escolhas. Ajuda-nos a fazer as escolhas certas, ajuda-nos a viver na Tua presença, ajuda-nos a caminhar na Tua presença, mais que nunca em horas de crise, em horas difíceis, em horas em que é indispensável a Tua ação. Nós Te damos graças hoje. No versículo 10 diz: nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma, ou nem doença alguma, nem epidemia nenhuma, nem pandemia nenhuma, nem vírus nenhum, de raça nenhuma, o diabo conseguirá fazer coisa nenhuma naqueles que são teus e te pertencem. Esta é a fé da tua palavra, esta é a confiança da tua palavra, esta é a certeza que nós temos no nosso coração. E a razão porque está logo depois, Senhor. Tu disseste em tua palavra: porque eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Nós te agradecemos por essas ordens que são dadas aos teus anjos a respeito de cada um dos teus filhos, e concretamente neste caso na responsabilidade que eu tenho como servo de Deus, na congregação, que eu tenho que apresentar contas diante de Deus um dia por cada um deles. Eu clamo diante do teu trono nesta hora, de tu os guardares, os protegeres, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, sejam guardados. Em nenhum deles será tocado por esse vírus. Se algum vírus tocar em algum dos meus irmãos, dos filhos de Deus que estão juntamente comigo nessa casa, nesse ministério da tua presença, eu ordeno a morte desse vírus imediatamente. Repreendo esse mal fora, ordeno que desapareça e seca, está condenado a desaparecer. Porque esta batalha já passou para as tuas mãos. Nós oramos como igreja, como congregação, oramos com fé na tua presença, que esse mal está condenado a desaparecer, que esta epidemia está condenada a desaparecer. E oramos nesta hora em concreto pelo nosso país, que seja livre desta maldição, que seja livre desta opressão, que seja livre deste espírito de medo, que seja livre desse espírito de confusão que tem estado espalhado pelo país, que quer arrastar consigo outros demónios. Como a Escritura diz, um demónio chama outros para o ajudarem, e estes que querem vir a seguir são os demónios da fome, da miséria, do conflito, do caos, da destruição. Querem chamar os outros demónios a vir juntamente com este, para poder causar a destruição de uma terra inteira, de sociedades, de sonhos criados com muito custo, de anos de labor, de trabalho. Por isso nós convocamos agora os líderes da igreja, convocamos agora os intercessores, convocamos agora os grupos de oração, convocamos agora a todos os filhos de Deus com responsabilidade na casa de Deus. A todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, eu chamo a este convite de logo pela manhã cedo começarem a orar, e durante o dia separarem tempos específicos de oração para pedir especificamente que este mal seja parado, seja destruído, seja desfeito pelo poder de Deus, que acabe e seque e morra esse mal e desapareça fora do nosso país. Esse vírus seca e morre e desaparece em nome de Jesus. Posso não saber tudo como Deus vai fazer, mas tenho a certeza que Deus faz. Podemos não saber os pormenores e detalhes como Deus vai agir, mas com certeza Deus faz a sua ação e faz acontecer os seus milagres. Eu creio em nome de Jesus, de todo o coração. Clamo por uma proteção específica sobre os filhos de Deus, por uma bênção específica da presença de Deus. Eu creio em nome de Jesus que não falhará de acontecer. Agora mesmo, estenda a tua mão para sarar, para operar o teu poder, para tocar naqueles que estão na linha de combate da frente no país, nos hospitais, os técnicos, os médicos, enfermeiras, pessoal auxiliar, toda a gente, desde o porteiro até ao topo da administração, sejam protegidos e guardados, abençoados em nome de Jesus. Que desapareça toda a infecção causada por esse vírus, que seque e desapareça. Como a tua palavra diz, nós podemos pedir e orar e concordar em oração, e nós concordamos que esse mal desapareça rapidamente, e que na entrada do novo mês já não exista coisa nenhuma, mas seja completamente destruído pelo poder de Deus, pela intervenção do poder de Deus. Essa é a nossa oração. E a Escritura diz que se dois concordarem em alguma coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Eu creio na tua palavra, eu creio que não falhará de acontecer. Eu creio que Deus é Deus poderoso para manifestar a sua glória, em nome de Cristo Senhor. Amém. Nós celebramos em tua presença e te agradecemos de todo o nosso coração. Bendito seja Deus. Aí nas casas, em todo lado, damos um aplauso para Jesus. De todo o nosso coração celebramos em sua presença, ficando a orar em espírito e em línguas. Eu creio em nome de Jesus que essa glória do poder de Deus não falhará de se manifestar.
creio de todo o coração que o poder de Deus opera. Essa aí é a interpretação das línguas que eu tinha acabado de dizer. Que nenhum mal chegará à tua casa, que nenhum mal te atingirá, nem praga alguma chegará a ti, pois eu dei a minha palavra, diz o Senhor. Sobre ti falei e o farei, não só a ti, mas a todos os que estão contigo, para que seja o meu nome exaltado e glorificado. Essa é minha fé e confiança, que o Senhor opera sobre a sua vida e faz manifestar o seu poder. Bendito seja Deus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, com o favor de Deus, vamos ler juntos uma escritura que eu vos convido para abrir as vossas Bíblias nas vossas casas e lemos juntos, estudamos juntos esta palavra maravilhosa que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Lemos então, com o favor de Deus, este texto extraordinário. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Lemos com o favor de Deus. E crescia muito, mais e mais, a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Versículo 15. Diz a palavra de Deus, Atos 5:15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. E afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, versículo 16, e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Todos eram curados. Esta afirmação extraordinária da palavra de Deus. Lemos de novo as últimas palavras do versículo 16. Os quais todos eram curados. Querido Senhor, nós te agradecemos de coração pela tua palavra. Clamamos em nome de Jesus para esta palavra produzir um fruto de bênção e vitória em nossa vida. Opera o teu poder em nós, querido Senhor. Manifesta a tua glória sobre a nossa vida agora, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra que colocaste em meu coração para ser transmitida, Senhor. Ajuda-me a transmitir exatamente aquilo que está em teu coração para os meus irmãos. Enquanto estendes a tua mão para sarar e curar e operar prodígios e maravilhas, executar a tua palavra na vida de todo aquele que busca agora a tua presença. Em todas as casas onde chega esta voz, em todos os amigos e irmãos em Cristo onde chegar a minha voz, em chegar a tua palavra que está nos meus lábios, que as tuas maravilhas aconteçam, que a tua cura se manifeste, que o teu poder se manifeste, em nome de Jesus. Queridos irmãos e amigos, esta palavra extraordinária que diz que colocavam os enfermos nas ruas para que Pedro, ao passar, a sombra dele passasse e tocasse a sombra de Pedro, tocava nos enfermos e todos eram sarados. De todo o tipo de enfermidades, de loucuras, de perda de mente, de demência, de possessões, de todo o tipo de enfermidades e angústias em que as pessoas estavam acometidos e dominados pelo sofrimento. Pedro passava, os apóstolos passavam com ele, e à sombra dele eram sarados os enfermos. Mas afinal, quem era Pedro? Pedro era um homem iletrado, um pescador rude, que apenas alguns anos antes, já que estamos aqui no capítulo 5, cerca de meia dúzia de anos depois da morte e ressurreição de Jesus, e nesse tempo, Pedro tinha negado a Jesus. E tinha fugido, envergonhado. Quando o galo cantou, já tinha negado a Jesus 3 vezes. Este mesmo Pedro que depois, sendo cheio do Espírito Santo,
Não teve medo de nada, mas enfrentou tudo, enfrentando os fariseus, enfrentando as elites de Israel, aqueles mesmos que tinham dado ordem para Jesus ser crucificado ainda estavam vivos, e esses encarregaram-se também de desencadear uma violenta perseguição contra a igreja que nascia cheia de glória, cheia de poder, cheia de fervor, cheia de dedicação ao seu Senhor, que tinham visto morrer e vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia. A estes a quem Jesus apareceu durante 40 dias, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. E apareceu a mais de 400 irmãos, reconfortando-os como os discípulos de Emaús, trazendo-os de volta para lhes abrir os olhos e abrir o coração e sarar as feridas que tinham ficado, pensando erradamente que Jesus, quando foi para a cruz, tinha terminado tudo, que a sua vida já estava terminada e que o sonho que tinha sido tão belo, afinal, tinha-se acabado. Mas não era assim. Jesus não era mais um profeta. Jesus não era mais um apóstolo enviado de Deus. Jesus não era mais no meio dos grandes homens de Israel que apareceram durante toda a história do Velho Testamento. Jesus era nem mais nem menos do que o Filho do Deus Altíssimo, aquele que desde o princípio da criação estava com Deus, como diz o Evangelho de João, e nada do que foi feito sem Ele. Todas as coisas foram criadas e foram criadas por Ele. Ele é a palavra. Ele é o verbo undimissum. Ele é a palavra que no princípio, quando foi dada a ordem e falou, haja luz, Ele é essa palavra. Ele é aquele que deu a ordem para que a criação se desencadeasse e para que o Espírito Santo de Deus operasse a criação com o poder executivo. Ele é a ordem de Deus para acontecer pela força da sua palavra. E o Verbo se fez carne. E o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é este Deus maravilhoso que desde o princípio existiu, mas que se sujeitou a vir aqui, a tomar um corpo humano, a nascer de uma mulher virgem que não tinha conhecido nenhum homem, e a aceitar que fosse gerado no ventre dela um corpo para que o Salvador viesse, para que Emmanuel, Deus conosco, viesse a habitar nesta terra. E no meio de um mundo cheio de confusões, de crises, de loucuras, de vozes contraditórias, de caminhos e propostas oferecidos às multidões, aparecesse Jesus e dissesse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Este Cristo maravilhoso, que declara estas palavras, como eu recordo quando sozinho li a Bíblia com os meus 18 anos, 17 anos, e me recordo de ler esta escritura e pensei: o caminho, a verdade filosófica que todos procuram, a verdade em absoluto que todos procuram, isso existe. Mas Jesus disse: eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho que Adão e Eva tinham perdido ao cair da glória de Deus e do paraíso de Deus, Jesus é o caminho de regresso, é o caminho de retorno a essa glória que tinha sido perdida desde o início. Ah, meus queridos irmãos, o poder que Jesus manifesta, o poder que Jesus evidencia, o poder que Jesus mostra durante todo o seu ministério, durante todo o exercício das manifestações que ele executou, de todos aqueles que vieram à procura de alívio, à procura de livramento, à procura de salvação, à procura de alívio das suas dores, à procura de ser sarados e curados das suas enfermidades, à procura de se verem livres do domínio e da escravidão de um poder maligno que continua a exercer-se sobre toda a terra e que apenas escapam desse poder do mal, de um poder maligno que nós vemos todos os dias a acontecer. Apenas escapam aqueles que se refugiam no esconderijo do Altíssimo,
à sombra do Omnipotente, aqueles que entregam a sua vida nas mãos de Deus, que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador, que abrem a porta para que Ele entre no seu coração, na sua vida, e querem caminhar com Deus. A certeza deste caminho com Deus, a confiança deste caminho com Deus, é esse caminho transformador, é esse caminho do poder de Deus que nós queremos descobrir cada vez mais. É esse segredo do poder de Deus que nós queremos conhecer cada vez mais. É isso que mais assusta o inferno inteiro. É isso que mais revolta as trevas. Que você queira saber acerca do poder de Deus. Que você queira viver este poder de Deus. Porque religiões há muitas. E não fazem nada diante dos problemas e das crises da vida humana. Quando alguém morre, são capazes de fazer um lindo funeral. Quando alguém nasce, são capazes de fazer uma linda cerimónia. Mas durante o resto do tempo todo, enquanto se nasce até que se morre, a única coisa que as religiões dizem é: desenrasquem-se para aí. Arranjem soluções para a vida, porque de nossa parte só podemos fazer alguma benzedura e pouco mais. Que cansaço que é isto. Que decepção que é o mundo das religiões. Eu sei que pode parecer estranho para alguém eu falar isto. Eu não estou a falar de igreja. Eu não estou a falar da igreja de Cristo Jesus. Eu não estou a falar da noiva de Cristo. Eu não estou a falar da noiva do Cordeiro. Não estou, não. Eu estou a falar de religiões do mundo, de sistemas religiosos que não dão resposta nenhuma aos mais profundos anseios, que são uma cartilha para encarneirar as pessoas e que não dão resposta nenhuma aos seus problemas, às suas doenças, às suas dificuldades, que não trazem alívio nenhum, que não trazem saídas e soluções nenhumas, que não apresentam nenhuma resposta. E isso tudo que é religião no seu estertor vai chegar a um fim, porque vai nascer uma igreja tão poderosa, mais poderosa ainda do que esta igreja do primeiro século. Esta igreja do primeiro século que nasceu no fogo do Espírito Santo de Deus. Esta igreja dos apóstolos, de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, dos apóstolos que levaram o Evangelho a todas as partes do mundo, que foram perseguidos, que foram injuriados, que foram presos muitas vezes, que sofreram agruras horríveis, que o diabo se lançou contra eles num desespero imenso para ver se os parava, e cada vez foram mais acelerados e cada vez buscaram mais Deus, buscando refúgio no poder de Deus, começaram a destruir toda a obra maligna, e por onde passavam, não só para eles, mas para os outros à sua volta, trouxeram libertação, trouxeram cânticos de alegria, de júbilo, porque de facto Deus movia-se no seu meio. Oh, meus queridos irmãos, é isso mesmo que nós queremos. Deus a mover-se em nosso meio, Deus a operar em nosso meio, sabendo nós como sabemos, que não somos nós que saramos, não somos nós que curamos, não somos nós que arranjamos soluções para a cura. É Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que transforma, é Deus que muda a história do ser humano quando se humilha e chega à sua presença para ser sarado. Assim que esta igreja poderosa estava a cumprir aquilo que Jesus tinha anunciado para eles. Jesus tinha-os preparado, tinha-os treinado, muitas vezes até os tinha repreendido quando eles não estavam a fazer aquilo direito que Jesus esperava deles e que Jesus os tinha ensinado. Os discípulos foram das pessoas que mais repreensões levaram ao longo do tempo, aprendendo com Jesus. Jesus era um professor, um mestre exigente, que esperava resultados, e sendo um pouco tempo que esteve com os discípulos, quando depois venceu a morte, que era o último inimigo que faltava ser vencido, já que aquele túmulo em Jerusalém, que as pessoas entram, pagam uma viagem, ficam lá alguns dias, vão ao túmulo ver o túmulo, entram, a porta está aberta, caminham lá por dentro, olham em todos os cantos daquele lugar e não encontram nada, não está lá ninguém. Aquele que lá esteve venceu a morte e saiu.
e está sentado no trono da glória de Deus, à destra do Pai, onde reside todo o poder do universo. Foi este Senhor que apareceu a estes discípulos, que lhes disse, que os treinou, que os ensinou, e por fim que lhes apareceu vencendo a morte e dizendo: todo o poder nos céus e na terra me foi dado. Este poder, queridos irmãos, este poder é o poder de Deus que nós buscamos, que nós queremos ver, que nós desejamos em operação, que nós buscamos todos os dias. Mas Jesus disse uma coisa surpreendente em João, no capítulo 14, versículo 12. Jesus disse que aqueles que creem nele, aqueles que caminham com ele, teve que fazer uma afirmação e repetir 2 vezes: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Esta afirmação extraordinária de Jesus: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Eu vou para meu Pai, e vós, está a falar para os discípulos, tereis que fazer as mesmas obras, porque eu não vou estar convosco muito tempo, mas eu vou ensinar-vos, vou preparar-vos, vós sereis a minha igreja, e a minha igreja continuará a fazer as mesmas obras que eu faço. Quando eu for embora, vós continuareis a fazer as mesmas obras que eu faço. Essa é a igreja de Jesus. Uma igreja de obras e palavras. Uma igreja que opera por obras e por palavra de Deus. Jesus disse também em João, no capítulo 20, no versículo 21 e 22. Vamos ler, disse-lhe Jesus: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O Pai enviou a Jesus para fazer coisas maravilhosas, para libertar o oprimido, para abrir os olhos dos cegos, para pôr em liberdade o que estava cativo, para abrir a porta da prisão aos presos, para soltar aquele que estava escravizado debaixo da dor, do sofrimento, da doença, para trocar cinza por cânticos de alegria, para transformar a nossa vida através do seu poder. E a Bíblia diz que Jesus, depois de dizer estas palavras, soprou sobre eles e disse: recebei ao Espírito Santo. De facto, sem o poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida, nada do poder de Deus vai manifestar-se. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Recebereis poder quando o Espírito Santo vier. Assim que a nossa busca da presença de Deus, a nossa humildade diante do poder do Espírito Santo de Deus, a nossa vontade em seguir ao Senhor, em dar frutos para Ele, em diminuir todos os dias em nós próprios, para que Ele cresça em nós, para que o poder de Deus se manifeste em nossa vida. Esse é o desafio da igreja nesta hora. Esse é o chamado de Deus pungente nesta hora sobre toda a igreja, e por isso cada dia mais se verá uma diferença entre religião que foge e um avivamento na igreja poderosa de Jesus que despontará cada vez mais. Eu creio firmemente nesta palavra, porque as manifestações que nós vemos em Cristo, já naquele tempo, é que continua a acontecer que religiões não respondem aos anseios humanos. Mas o poder de Deus sim que responde. E eu queria deixar bem claro que aquilo em que nós nos queremos centrar cada vez mais é no poder de Deus, na manifestação do poder de Deus. Repare bem, comparando hoje com o coronavírus, o Covid-19, um nome mais técnico, naquela época a epidemia que graçava nos tempos de Jesus era a lepra. Não havia na época pior epidemia do que aquela. Altamente contagiosa, fazia com que os leprosos fossem retirados das suas casas, terminassem os seus sonhos, fossem morar para um monte, para uma caverna, para algum sítio, para uns casebres, para lugares ermos, e lá ficassem em grupo, colocando-se-lhes a comida ao longe. Tinham que andar com
um sino a fazer ruído para que, quando caminhassem ou fossem a algum lugar, avisassem que iam ali leprosos, para que as pessoas fugissem e eles próprios não poderiam aproximar-se das cidades. Para serem reinseridos na sociedade, tinham que ser aprovados, depois de examinados pelos sacerdotes, para ver se estariam sarados. E se fossem sarados, teria que ser um grande milagre, porque não havia cura. Nem hoje continua a haver cura para a lepra. Mas a Bíblia diz no capítulo 8 de Mateus que um destes leprosos veio ter com Jesus e se prostrou aos seus pés. E no versículo 2 a Bíblia diz que ele se prostrou e falou para Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes limpar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou no leproso. Mas quem se atrevia a tocar nos leprosos? Ninguém tocava nos leprosos. Se uma pessoa saudável tocasse no leproso, ficavam 2 leprosos. Mas Jesus tocou no leproso. E em vez de ficarem 2 leprosos, ficaram 2 pessoas absolutamente saudáveis, porque o poder que estava em Cristo passou para o leproso e a lepra morreu imediatamente. Essa é a fé do poder de Deus. E Jesus diz: fareis as mesmas obras. Eu não suporto uma igreja medrosa que está fechada, que não consegue entender. Apenas, entre aspas, por obediência às autoridades nós estamos a fazer isto, porque de minha vontade pessoal eu teria vergonha de ter uma igreja sem ninguém, uma igreja que tivesse medo. Não tenho medo nenhum, recuso-me a ter medo. E se algum dos nossos crentes não vai apanhar vírus nenhum, coisíssima nenhuma, estão cobertos numa nuvem de oração diária, cobrindo a sua vida, abençoando a sua vida diariamente, para que não aconteça. Hoje eu vou pedir uma coisa nova. Que aqueles que tiverem que ir para o seu trabalho e estiverem a trabalhar, por favor, envie o seu nome agora mesmo e diga assim: pastor, eu estou a trabalhar, eu tenho que trabalhar todos os dias, eu não posso parar, eu estou a trabalhar, continua a trabalhar, continua a fazer esta atividade ou aquela, eu quero orar por seu nome. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, estaremos aqui a orar, eu e um pequeno grupo de intercessores, e vamos falar o seu nome diante da presença de Deus, para que no lugar onde você estivesse, mesmo que houvesse infectados lá, você não só não é tocado por vírus nenhum, mas se algum vírus ranhoso tiver o atrevimento de lhe tocar, cai morto, fulminado pelo fogo de Deus e pelo poder de Deus. Essa é a fé que nós olhamos para a palavra de Deus e vemos. Eu não vou pregar um evangelho mais barato do que este. Eu não vou pregar um evangelho falsificado. Eu não vou, recuso-me a pregar um evangelho medricas. Eu tenho fé que se alguma dessas pessoas impuser as mãos, desaparece o vírus. O doido falou, é o que alguém está a pensar. Não estou a exaltar-me, nem estou a ficar soberbo e orgulhoso com nada. Estou a crer firmemente do meu coração que nós não podemos baixar a fasquia como o povo de Deus, como filhos do Deus Altíssimo, não podemos baixar a fasquia da nossa fé. Porque se nós recuamos, o inimigo avança. Se nós recuamos, o mal avança. Mas se nós ficamos firmes diante de Satanás, ele vai para trás. Eu creio que é tempo de nós orarmos contra toda a doença, mas tem que haver fé. Jesus chegou a Nazaré, orou pelos nazarenos e não aconteceu milagre nenhum. E no entanto ele era o Filho do Deus Altíssimo. Vamos ler essa escritura para que os irmãos percebam que nem Jesus conseguiu fazer nada por aqueles que estavam cheios de medo e sem fé nenhuma, cheios de incredulidade. Ora, se nem o próprio Filho do Deus Altíssimo conseguiu sarar os nazarenos, e ele próprio que é chamado na Bíblia algumas vezes o Nazareno, isso não conseguiu na sua terra. Por isso as famosas palavras que Jesus disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e entre os seus familiares. E está em Marcos no capítulo 6. Em Marcos no capítulo 6,
No versículo 4, Jesus disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. No versículo 5, é extraordinário este versículo 5. Marcos 6, versículo 5. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Não houve milagres em Nazaré. Nazaré, no tempo de Jesus, depois de o ver crescer como criança, depois de o ver crescer como adolescente, depois de o ver crescer como homem, esperando até aos 30 anos para começar o ministério, porque o sumo sacerdote não podia assumir funções se não chegasse aos 30 anos. Jesus esperou tranquilamente, em obediência ao cumprimento da lei, para tomar as suas funções de sumo sacerdote da nossa salvação. Não porque não pudesse fazer antes, não porque aos 12 anos não tivesse deixado de boca aberta os mestres da época dentro do templo, quando José e Maria foram celebrar a festividade e se esqueceram dele, pensando que um estaria com ele e o outro o tivesse trazido, e afinal foram para trás buscá-lo e ele estava no templo a ensinar os mestres aos 12 anos. Veja que tipo de classe de pai e de mãe teve Jesus, entregue aos cuidados de José e Maria. José como seu pai adotivo, Maria sim, que o gerou no seu ventre, sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Toda a glória de Deus estava sobre ele. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus ensinava aos mestres, mas esperou pacientemente chegar aos 30 anos para ocupar as funções que tinha do sumo sacerdote. Nós não precisamos de esperar. Hoje crianças podem pregar, hoje jovens podem pregar, hoje todo o tipo de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus podem pregar, por causa dessa glória da presença de Deus que foi espalhada com a morte de Jesus e que se espalhou pela terra toda. O Espírito Santo de Deus hoje quer fazer de nós todos reis e sacerdotes. Reis para ter domínio sobre a vida, domínio sobre as circunstâncias, domínio sobre as situações, domínio restaurado, esse domínio que tinha sido perdido em Gênesis no capítulo 1 e versículo 26. Mas que foi recuperado em Cristo, no poder que Ele entregou para aqueles que o seguem. Jesus disse que nos deu poder. Desses dias estávamos aqui a orar e houve um salmo maravilhoso que veio. E eu lembro que Jesus me disse, o Espírito Santo me disse claramente: fui eu, disse Jesus para mim, fui eu que coloquei o diabo debaixo dos vossos pés. Fui eu que o pus lá. O lugar dele é debaixo dos pés da minha igreja. Por isso as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Porque fui eu, disse Jesus, fui eu que coloquei o diabo debaixo dos vossos pés. Foi Ele que nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Lucas capítulo 10, versículo 19. Foi Ele que colocou o diabo, o mal, o poder maligno. É isso que quer dizer. Foi Ele que colocou o poder das trevas, o poder do mal, o poder da doença, o poder dos imponderáveis, das dificuldades, das angústias, das opressões. Ele coloca isso debaixo dos teus pés. Ele colocou isso debaixo dos teus pés. E continua a colocar todos os dias quando é preciso. Exige que seja retomado esse domínio que foi estabelecido para a vida dos filhos de Deus. Assim que nós não temos medo. Temos sim a confiança e a certeza no poder de Deus, de um coração cheio de fé, que vence e triunfa sobre as adversidades. Nestes temas que temos falado, um deles tem tocado a religião. A Bíblia, quando fala de religiões, não é muito positiva. Em Lucas, no capítulo 5 e no versículo 22, a Bíblia diz que apareceu um homem e se prostrou aos pés de Jesus. Este homem chamava-se Jairo. Ele era o líder da sinagoga. Ele era o pastor, entre aspas, da época. Ele era o príncipe da sinagoga, segundo era o costume dito pelos judeus. E como o príncipe da sinagoga, ele pregava, ele orava, ele até cantava, se tivesse esse dom. Ele ajudava os seus crentes da congregação, da responsabilidade dele.
E este Jairo tinha uma filha de 12 anos que estava a morrer em casa. Nessa altura já os fariseus estavam raivosos contra Jesus e já havia perseguição. De modo que Jesus primeiro começou a pregar nas sinagogas, mas à medida que o tempo foi avançando e desenvolvendo-se, os fariseus deram ordem para que Jesus fosse expulso das sinagogas. Imagina a sinagoga, vamos imaginar a igreja, não é? Vamos comparar, fazer uma analogia com a igreja de hoje, em que Deus vem a esta terra e os responsáveis da igreja da época puseram Jesus lá fora, puseram o Filho de Deus lá fora, puseram Deus fora da própria igreja. Foi isso que fizeram com Jesus, de modo que depois, quando lê nas Escrituras, você encontra que Jesus pregava nas praças, Jesus pregava ao ar livre, pregava à beira do deserto, pregava à beira da praia, em todo lugar ele pregava, porque ele foi expulso da igreja da época. Mas Jairo, já em pleno tempo de perseguição, arriscou o emprego e arriscou tudo por causa da sua filha que estava a morrer em casa. Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. Em Lucas capítulo 5, versículo 22, diz que peço desculpa, em Lucas capítulo não é Lucas, é Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, e versículo 22, eu anotei mal, peço desculpa. Marcos capítulo 5 e versículo 22, Jairo veio prostrando-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, a minha filha, versículo 23, está em casa gravemente enferma, está a morrer, está moribunda. Vem, impõe as mãos sobre ela para que sare e viva. Outra tradução diz para que ela seja salva e viverá. E no versículo 24, no início do versículo 24, a Bíblia diz que Jesus foi com ele, enquanto uma multidão enorme o seguia e o apertava. Eu gostava de chamar a vossa atenção para este facto. Jesus era o poder de Deus ali, visível, personalizado, em pessoa. Quando Jesus estava em Jerusalém, o poder de Deus estava em Jerusalém. Quando Jesus estava em Cafarnaum, o poder de Deus estava em Cafarnaum. Quando Jesus estava na Galileia, o poder de Deus estava na Galileia. Quando Jesus estava em Nazaré, ainda há pouco falamos, o poder de Deus estava em Nazaré. Agora, se iam aproveitar esse poder de Deus ou não, é outra questão. Mas que o poder de Deus estava disponível, estava. E hoje, a diferença com o Novo Testamento, a diferença com a vitória sobre a morte e a vinda do Espírito Santo de Deus, é que o poder de Deus hoje está em todos os filhos de Deus, através da presença do Espírito Santo. Hoje o poder de Deus está em toda a terra, em toda a carne, em todo lugar onde se reúnem cristãos como estes. Nos reunimos, seja nas casas, seja no templo, seja na igreja, seja qualquer lugar onde nós estamos e nos reunimos. A presença e o poder de Deus está aí presente para manifestar a sua glória e manifestar soluções e respostas. É essa a minha mais firme convicção acerca do valor extraordinário da igreja no nosso tempo. Jesus foi com ele. Quer dizer que foi Jairo, através da sua oração, que direcionou o poder de Deus para a sua casa. Você, quando faz uma oração, quando pede a Deus alguma coisa, você está a direcionar o poder de Deus para o assunto específico da sua oração, para a necessidade concreta daquilo que está a pedir. E Jesus foi com ele. Significa, o poder de Deus acompanhou e passou o problema que estava sobre Jairo, naquela angústia de ver a morte aproximar-se rapidamente da sua filha. Passou para as mãos de Jesus e já não estava mais Jairo sozinho a combater. Jairo tinha religião, mas pôs a religião em segundo lugar e pôs Jesus em primeiro lugar. Jairo até pregava na religião, mas colocou Jesus em primeiro lugar. É toda a pessoa que me diz a mim, eu tenho religião, que eu tenho que lhe dizer só isso. Faça como Jairo. Ponha Jesus em primeiro lugar na sua vida e ponha a religião ou outras coisas quaisquer
em segundo ou terceiro ou quarto lugar. Primeiro tem que estar Deus, se quer ver os milagres de Deus. Assim que neste texto, Jesus foi com ele. E ao aproximar-se da casa, saíram ao encontro alguns dos amigos que estavam na casa de Jairo à espera de notícias da vinda de Jesus ou não. E aproximando-se, trouxeram uma péssima notícia. A notícia de que, entretanto, a filha de Jairo, menina de 12 anos, tinha morrido, entretanto. Estavam todos já a prantear, a chorar. Jesus chegou, falou para Jairo e disse: não temas. Versículo 36, não temas, crê somente. E Jesus entrou na casa de Jairo e levou com ele Pedro, Tiago e João. Chegando-se à casa, o chefe da sinagoga viu o alvoroço. Versículo 38. Viu os prantos, aqueles que pranteavam. E ao entrar, Jesus disse-lhes: porquê este alvoroço e estes prantos? A criança não está morta, mas dorme. Jesus estava a falar, obviamente, em fé, a falar uma palavra poderosa, de dizer: para mim essa morte era como um filho que estivesse a dormir e o pai chega perto dele para o acordar e despertar, para o preparar para sair. Vou despertá-la do seu sono. Mas eles riram-se, pensando que ele não sabia o que estava a dizer. E Jesus mandou sair a todos os que se riram. Diante da fé, vai haver gente que ri, vai haver gente que vai zombar. Os zombadores não mudaram. Continuam do mesmo lado, do lado de Satanás, do lado da morte, do lado do medo, do lado da fobia, do lado da paranoia, do lado da ausência completa de fé por incredulidade. Mas aqueles que creem em Deus continuam a ser os mesmos e estão do mesmo lado, a acreditar no poder de Deus e a acreditar no melhor de Deus, naquilo que Deus tem preparado. Jairo estava desse lado, a acreditar no melhor de Deus, arriscando o emprego, arriscando a sua vida, a sua carreira, arriscando tudo, tornando-se inimigo dos próprios fariseus e dos seus chefes que lhe deram o emprego, pondo em causa tudo, porque se tratava da vida da sua filha. Assim, chegando lá, Jesus deu ordem à morte para sair. Deu uma ordem, estendeu a mão e puxou a menina de novo. Tomando-a pela mão, a despertou, dizendo: eu te mando, levanta-te. E imediatamente, versículo 42, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. E Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém, como se isto fosse possível não se saber. Mas ele disse: não digam a ninguém. Porquê? Para proteger a Jairo. Para proteger Jairo das represálias, das perseguições que os fariseus iriam mover contra ele imediatamente, assim que soubessem disto. Meus queridos irmãos, nós estamos a ler um texto que aconteceu há cerca de 2000 anos. No entanto, Jesus continua tão atual, tão presente, tão maravilhoso hoje, como foi naquela época. Continua sentado no seu trono, continua sentado na sua glória e na sua majestade. Continua a crer de todo o coração que as mesmas coisas que ele fez continuará a fazer hoje, que as mesmas palavras eram válidas naquela altura, continuam a ser válidas hoje, que as mesmas declarações que o Senhor falou acerca daqueles que o seguem e servem naquela altura ou nesta, são as mesmas, confiando em nós, entregando-nos uma obra para realizar, dizendo que nós faremos as mesmas obras e esperando de nós uma ação de fé acerca destes problemas em todos aqueles que se aproximarem de nós com fé. Nós não temos a veleidade de pensar que chegamos a qualquer lado e alguém é curado porque nós chegamos. Nós chegamos a qualquer lado e aqueles que vierem com fé e oramos por eles, com certeza serão sarados. Temos visto muitas curas, muitos milagres, muita gente a ser livre das opressões, a ficar recuperado, restaurado e livre de todo o mal. Porque não se esqueça daquilo que o Senhor disse: o mal eu coloquei debaixo dos pés daqueles que são meus. O meu desejo é que todos aqueles que estão agora mesmo nas casas a ouvir esta palavra, a todos os meus irmãos e amigos, possam entender que esta palavra que foi falada foi também para si, foi dito para si. E terminamos só com o último ponto que eu queria deixar à sua consideração. É que esta Escritura promete, em Romanos capítulo 8 e versículo 18, fala acerca de um tempo da glória de Deus que virá. E eu creio que a Igreja de Cristo no mundo inteiro, a Igreja daqueles que são filhos de Deus no mundo inteiro,
nunca mais será a mesma depois deste tempo especial. Em Romanos capítulo 8, versículos 8 diz: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória de Deus que vem aí. As aflições que vêm, mas a glória que vai ser revelada. Vêm aflições, perdão, a palavra é clara dizendo que as aflições podem vir, mas a glória que vai ser revelada, há uma glória que vai ser revelada, uma glória de Deus que vai ser revelada no tempo da sua recompensa de todos aqueles que o servem agora. Esta mesma glória, a glória de Deus, da presença de Deus, no versículo 19 refere acerca da expectativa da criação, do mundo. Aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. O mundo está à espera da manifestação da igreja. O mundo, meus queridos irmãos, não tem resposta para o poder maligno, não tem resposta para as maldições, não tem resposta para um poder do mal que quer fazer sucumbir, destruir, arrasar completamente com a vida dos seres humanos à face dessa terra. As pessoas podem não saber que há um reino das trevas, um reino de um poder que é um poder maligno, que quer vir para roubar, matar e destruir. Podem não saber, mas os filhos de Deus, quem conhece a Bíblia, quem sabe das Escrituras, quem abriu o seu coração para Cristo, quem entregou a sua vida nas mãos de Deus, tem que saber estas coisas. Tem que saber que essa expectativa do mundo é a manifestação dos filhos de Deus. E que nesta hora, a diferença que acontecerá é essa: os filhos de Deus vão se manifestar, porque essa é a ardente expectativa que o mundo tem, que os filhos de Deus se manifestem, que os filhos de Deus apareçam, que os filhos de Deus apareçam outra vez como aqueles apóstolos do primeiro século, como aqueles discípulos do primeiro século, que à sua sombra os enfermos eram sarados e todos eram sarados. Todos os que vinham, obviamente, com fé para ser sarados, como no tempo de Jesus, a mesma coisa. Aqueles que não têm fé nenhuma continuarão a sofrer as consequências de viver sem Deus, desligados de Deus, não querendo saber de Deus para nada, desafiando Deus, fazendo perguntas como Satanás: se tu és Deus, então faz qualquer coisa. Se tu és Deus, transforma estas pedras em pão. Para esses não há resposta. Mas se alguém vem com um coração humilde na presença de Deus e busca uma solução, como Jairo, que buscou uma solução para a filha que estava a morrer, por maior que seja a necessidade do milagre, Deus responderá. Deus não responde ao altivo, Deus não responde ao vaidoso, Deus não responde ao orgulhoso, Deus não responde à soberba, Deus não responde em forma de circo. Há gente que quer ver circo. Hoje vivemos no mundo do circo. O mundo das celebridades, das televisões, é o mundo do circo, é o mundo do ridículo. Deus não faz trapézio para agradar a ninguém. Deus não é politicamente correto. Deus não faz nada para que alguém veja. Deus não tem que fazer isso. Deus espera que o busquem de todo o coração, ou senão não o encontram. Deus espera que haja uma busca sincera, profunda, honesta da sua presença, do desejo de o servir, do desejo de ver a sua manifestação, da vontade de clamar diante da sua presença para que Ele apareça e se manifeste, buscando de coração, buscando sinceramente. Não só por necessidade, mas muito mais por fé, por querer ver a sua glória, por querer ver a manifestação do seu poder, para poder demonstrar, não só por palavras, mas pela sua presença transformadora e santificadora, e a sua presença que é capaz de curar e livrar de todas as opressões da nossa vida, de modo que possamos apresentar e dar a conhecer através daquilo que Ele de facto é. Esse é o ministério da igreja, apresentar a Cristo. O maior prazer que eu posso ter é apresentar Jesus a alguém. Eu não posso apresentar o Sr. Presidente da República a ninguém porque não o conheço. Conheço só das televisões e pouco mais. Mas posso ter o privilégio maior da minha vida, que é apresentar a Cristo a qualquer pessoa que o queira conhecer. E se tiver uma necessidade, ter a garantia de que essa necessidade terá uma solução. Por isso hoje, ao dobrar os nossos joelhos e ao inclinar nossas cabeças diante da grandeza de Deus, eu quero lembrar-lhe que este poder extraordinário de Deus está disponível, está acessível, que não está escondido, que não está a mão de Deus encolhida para que não possa realizar aquilo que todos que me ouvem tenham, qualquer que seja a necessidade,
desejo de receber de parte de Deus, somente tem que abrir o seu coração para Ele, que clamar diante de Deus com sinceridade e vontade e colocar a sua vida nas mãos dEle. Aliás, quem deu o primeiro passo foi Deus, ao vir aqui como homem a esta terra e ao enviar os seus discípulos para que o anunciem, para que o apresentem, como já fazia naquela época. Jesus chamou os discípulos, enviava-os à sua frente às cidades e depois aparecia Ele. A mesma coisa. Hoje Ele envia-nos a nós à frente dEle para apresentá-lo. E você vai ver a manifestação da sua presença e do seu poder na sua vida. Faça hoje essa oração comigo. Creia hoje de todo o coração que o Senhor vai manifestar-se em favor dos assuntos que está a entregar-lhe agora. E creia em Deus, que Deus não nos desampara, que Deus não se esqueceu de si, que não se esqueceu das suas necessidades, dos seus problemas, da sua vida, para lhe responder à necessidade que tiver. Vamos então orar. Inclinemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós vimos diante do Teu trono a Tua presença. Manifesta a Tua glória, a Tua vitória sobre os meus irmãos, sobre aqueles que agora estejam acometidos de qualquer tipo de medo, de angústia, de opressão, de saber que a nossa vida está nas Tuas mãos, que até os cabelos de nossa cabeça estão contados, de entender que Tu és a força e a ação maravilhosa do Teu poder não falhará de se manifestar em favor da nossa vida. Nós oramos neste dia, Senhor, que sares agora e cures agora de qualquer enfermidade aqueles que nos estiverem a escutar. Que a todo lugar onde chegar a minha voz, como um fogo queima, essas dores saiam e desapareçam. Com o fogo de Deus seja derramado, para que a vitória de Deus se manifeste e para que as opressões e aquilo a que estavam sujeitos no sofrimento das dores da doença possa agora desaparecer e dar lugar à paz, à segurança, à saúde, ao bem-estar. Que seja criada vida nova e células novas e tecidos novos. Que desapareça de raiz todo o mal, dando lugar à Tua presença e à Tua vitória na vida dos Teus filhos. Oro em nome de Jesus. Entrego nas Tuas mãos agora a vida preciosa daqueles que estão a ouvir esta palavra. Vem tocar nas suas vidas. Vem sarar agora, Senhor. Eu Te dou graças, meu Deus. Dou-Te graças de já estares a sarar e a operar a Tua cura e o Teu livramento. Em nome de Jesus. Vejo uma pessoa que tem estado mal das suas mãos, principalmente a mão direita. E eu clamo em nome de Jesus que ao apertar as dores, o formigueiro nas mãos, o adormecimento do braço e das mãos, eu oro em nome de Jesus de desaparecer tudo isso agora pelo Teu poder. Dou-Te graças que seca essa doença, que desaparece essa doença. E quando diz, é para mim esse milagre, receba esse milagre de Deus agora. Dou-Te graças também daquela pessoa que por acidente teve um problema na sua perna direita está muito mal. Eu clamo em nome de Jesus de tudo ficar no lugar, de tudo ficar sarado, dos nervos e toda a estrutura óssea e muscular, de todas as cartilagens, de tudo ser colocado. É um milagre criativo extraordinário que o Senhor faz agora. Eu Te agradeço de todo o coração. Dou-Te graças também daquela pessoa que está a ser sarada da coluna, das hérnias na coluna, das dores lá em cima, das dores na cervical, ao mexer o seu pescoço de um lado e outro, as dores nos ombros. Clamo em nome de Jesus de desaparecer tudo isso. Dou-Te graças, Senhor, daquele coração grande demais, crescido demais, com problemas graves, sem cura, sem medicação nenhuma que atuasse. Eu ordeno em nome de Jesus que ele volte ao seu estado normal, que fica no seu tamanho normal, que é capaz de bombear o sangue para todas as partes do corpo. E agora mesmo recebe essa cura em nome de Jesus. Tu sabes que é para ti. Recebe essa cura agora em nome de Jesus. A todos aqueles que agora estão com os seus braços levantados, alguém está na sua sala com os braços bem levantados no alto a dizer, Senhor, sara-me.
Opera a tua cura sobre mim. Abre os meus olhos para eu ver. Livra-me desta cegueira, livra-me deste mal. Ajuda-me a caminhar e a ver à minha frente, a ver tudo nitidamente, a ver tudo na perfeição, como já vi antes. Eu te dou graças, meu Deus, dessa recuperação, da recuperação da vista, da recuperação da audição, da recuperação agora, em nome de Jesus, de soltar a língua e ser capaz de falar articuladamente, livremente, sem a tartamudez. Eu te expulso em nome de Jesus. Espírito tartamudo, eu te repreendo em nome de Jesus. Ordeno que saia e desaparece da garganta desse homem e fica livre a falar cristalinamente, separadamente cada palavra. Aquela senhora que está com os caroços debaixo do seu braço, seca isso e desaparecem agora. Ordeno em nome de Jesus. Aquela pessoa que está a orar pela mãe por causa do seu peito, seca esses caroços, desaparecem em nome de Jesus. Seca esse mal e desaparece isso em nome de Jesus. Esses exames vão ser uma surpresa, não vai aparecer nada daquilo que estava antes. Eu te dou graças de todo o coração, dou-te graças que aquela pessoa sarada do seu estômago, do aparelho digestivo, das úlceras no estômago. Dou-te graças da outra pessoa sarada de pedra no rim, que são umas dores horrorosas, horríveis, mas que é dissolvida e desaparece completamente. Dou-te graças, meu Deus, de operação de cura, de livramento. Dou-te graças, dou-te graças, dou-te graças, dou-te graças. Coloque sua mão sobre algum lugar onde tem sentido dores e creia com o poder de Deus que receba a sua cura agora. Ordeno que toda a enfermidade, toda a doença onde essas mãos estiverem colocadas como ponto de contacto, que desapareça agora esse mal, que sejam sarados e curados e livres para a glória do nome de Jesus. Amém. Enquanto nós vamos louvar a Deus com esse salmo, fiquem também nas casas a adorar Deus, fica a adorar e a cantar com o pastor Josué sobre esse louvor da adoração do Senhor que cura, do Senhor que liberta, de um Deus que continua a ser o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que nos deixa livres. Vamos adorar Deus. E enquanto estamos a adorar Deus, se tiver desejo de fazer uma oferta para a igreja, lembre-se que há uma reciprocidade com Deus, colocar Deus em primeiro lugar, também todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas as necessidades lhe serão supridas. Há aqui uma reciprocidade nesta palavra. Se puser Deus em primeiro lugar, se puser o reino dos céus em primeiro lugar, se puser os assuntos de Deus em primeiro lugar, todos os outros assuntos pessoais também vão ser cuidados por Deus. Você cuida das coisas de Deus, Deus cuidará das suas coisas, dos seus assuntos, dos seus problemas. Você entrega neste momento, a igreja é um problema, a igreja está a passar um problema, mas os seus problemas serão resolvidos. Pode ter a certeza absoluta que ao fazer isso, nesta relação de reciprocidade, nós chegamos a Deus, como disse o apóstolo Tiago, e Deus se chegará a vós. Da mesma maneira, o livro todo de Ageu é esse tratado acerca da reciprocidade com Deus, acerca de nós nos ligarmos com o poder de Deus e não fazendo, também não haver reciprocidade de parte de Deus. Portanto, esta palavra é óbvia e aqueles que o quiserem fazer podem participar conosco da sua oferta para o NIB que vai estar no ecrã e também o MBWay, caso o queira fazer por esse modo. Vamos então louvar Deus enquanto agradeça a Deus. Pense depois sobre isso, agora não faça, agora agradeça a Deus, louva a Deus e depois mais tarde, quando puder ou se quiser e desejar, pode participar com uma oferta sua para que continue sempre a obra de Deus, cuidando das coisas de Deus e Deus cuidando das suas. Vamos adorar Deus. Tu és o Deus que me cura, és o Senhor que sara, és a palavra que restaura o meu ser, és o Senhor que sara. Tu és o Deus que me cura,
És o Senhor que sara, és a palavra que restaura o meu ser. És o Senhor que sara, és a palavra que restaura o meu ser. És o Senhor que sara. Tu és o Deus que me cura, és o Senhor que sara, és a palavra que restaura o meu ser. És o Senhor que sara. Tu és o Deus, Jeová Rafá, que me cura. És o Senhor que sara. És a palavra que restaura o meu ser. És o Senhor que sara. És a palavra que restaura o meu ser. És o Senhor que sara. És o Senhor que sara. És o Senhor que sara. Meus irmãos, queria agradecer a gentileza que tiveram em escrever uma série. Tenho aqui uma série de nomes que foram rapidamente escritos para eu os apresentar. Quero dizer-vos que amanhã, logo cedo pela manhã, estarei eu e aqui um pequeno grupo de intercessores a orar, como todas as manhãs fazemos, pelos seus pedidos que nos chegarem. Agradecer também à Lúcia Amado, que tinha um formigueiro na mão e que agora mesmo durante a oração desapareceu, ou alguém que pediu pela sogra com uma infecção pulmonar. Ordenamos que seque e desapareça todo esse mal em nome de Jesus. A Susana, que está numa fábrica com 300 pessoas, clamamos pela proteção especial de Deus, não só sobre ela, mas todos aqueles que estão com ela, que naquele lugar não entre nada desse mal. Esse maldito vírus põe-se lá fora em nome de Jesus. Clamamos pelo sangue de Jesus e a cobertura, já que ela pediu, então pedimos nós também por todo esse agrupamento desse trabalho. Clamamos em nome de Jesus. Eu creio que o país não pode parar. Eu creio que pior do que o vírus seria um caos a seguir-se de desordem, de fome, de miséria, de falências em Catadupa, de coisas horríveis que aconteceriam. Por isso, isto tem que acabar rapidamente, com cuidados especiais, com certeza, aos mais frágeis, aos que sofrem de doenças várias e aos mais idosos, sem dúvida. Mas que todos os outros nós possamos levantar-nos e enfrentar este mal com a fé e o poder de Deus. Dou graças a Deus àqueles que estão aqui, uma listagem de pessoas que estão a trabalhar, a continuar com os seus trabalhos, e nós oramos em nome de Jesus por eles, levantando as suas vidas na presença de Deus, para serem protegidos de forma especial, conforme a promessa de Deus que está escrita no Salmo 91, e que diz: nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua casa. Ordenamos essa palavra sobre todos eles, concordamos em oração, oramos em nome de Jesus. E agora, queridos irmãos e amigos, queria que fizéssemos oração juntos pelo maior milagre de todos que existe na vida humana, a maior decisão da nossa vida, que é vivermos com Deus ou sem Deus. Meu convite para si que me ouve hoje pela primeira vez, que pode até achar estranhas algumas das afirmações que eu tenha feito, ou tenha se melindrado com alguma coisa, por favor, não leve a mal nada do que eu tenha dito. Pense principalmente no mais importante de tudo o que existe, que é colocar a sua vida nas mãos de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, pedir que Deus ajude a caminhar no seu caminho, a dar frutos para Ele, a produzir frutos maravilhosos para Deus com a sua vida. Hoje eu quero orar por si. Coloque sua mão no seu peito e, concordando, repita comigo essas palavras. Querido Deus e Pai, eu venho à Tua presença em nome de Jesus. Peço perdão pelos meus pecados.
Peço-te perdão pelos meus erros. Peço-te perdão pela minha ignorância, o desconhecimento de Deus, o afastamento de Deus. Peço que tu me ajudes a viver na tua intimidade, a conhecer-te mais, a dar frutos para ti. Por isso coloco a minha vida nas tuas mãos. Peço que tu me ajudes a seguir o teu caminho, a conhecer-te na palavra e com a minha vida a ser uma vida que te agrada todos os dias, a buscar caminhar na tua presença, a seguir as tuas instruções. Agora eu peço, querido Senhor, que tu me enchas do teu Santo Espírito, que me enchas do teu poder, que abras os meus olhos e os olhos do meu entendimento, para que eu possa caminhar todos os dias e seguir-te e produzir um fruto novo na minha vida, nascendo de novo. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Ajuda-me a viver todos os dias uma vida que seja de acordo à tua palavra, de acordo às tuas instruções, de acordo ao teu conhecimento, de acordo com Deus. Porque está escrito: como é que dois podem andar juntos se não estiverem de acordo? Eu quero estar de acordo com Deus. E você? Esse é o meu convite para si hoje. Amós capítulo 13, versículo 3 diz isso. Como é que dois podem andar juntos se não estiverem de acordo? Ponha-se de acordo com Deus. Caminhe em concordância com Deus na sua palavra. Viva com Deus todos os dias. Busque Deus todos os dias. Peça-lhe. Não viva separado de Deus nem afastado de Deus, mas caminhe com Deus. E Deus com certeza manifestará a sua glória sobre si. A todos a bênção de Deus. É um prazer e um privilégio estar na presença de Deus e um prazer estar consigo também desse lado. Um grande abraço para todos e até amanhã, esta mesma hora, às 21 horas, estaremos de novo a estudar juntos a Palavra de Deus. Obrigado aos técnicos que estão comigo, ao pastor Josué e David por estarem comigo e a todos os meus irmãos que estão aqui, alguns destes que nos estão a ajudar tanto e que sem eles era impossível eu fazer essa transmissão. Por isso, para vocês, um grande abraço e as bênçãos de Deus se renovem a cada minuto da nossa vida. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.